Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com você nesta aula de História, turma do 8º ano do Ensino Fundamental. Hoje eu vos convido, não é isso, a estudar o imperialismo europeu na Ásia e na África do século XIX. Então, eu sou o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. Então, agora, pessoal, o que é o imperialismo? Então, para que vocês possam compreenderem, entenderem, aprenderem o imperialismo, entre agora na nossa nave da história. Então, eu vos convido a entrarem na nossa nave da história. Então, fiquem à vontade, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa nave. Então, vamos lá, pessoal, o imperialismo, né? Então, no contexto do imperialismo na África e na Ásia. Então, aí vocês vão ter imperialismo, a nova dominação de quem? Das potências sobre a África e sobre a Ásia. Então, o imperialismo foi o que? O processo de expansão colonial, o novo colonialismo, né? Um novo colonialismo. Lembram lá, simplesmente um processo de expansão comercial marítima europeia, é isso, onde os países da Europa, né, foram em busca de quê? Em busca de novos continentes, de novas terras, não é isso? Em busca de quê? De metais preciosos, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, não é isso? França. Então aí nós vamos ter o imperialismo por processo de expansão colonial, promovido pelos estados europeus industrializados na África e na Ásia. A partir de quando, pessoal? Da segunda metade do século XIX. Então, naquele momento, a Europa passava pela segunda revolução industrial. Então, preste atenção que isso aí vocês só aprendem aonde? Na aula do professor Cláudio Nascimento no Educa PE, programa feito para vocês. Então, quais são as características dessa segunda revolução industrial? Uma nova fonte, né? O uso de novas fontes de energia, petróleo, o movimento da água para a geração de eletricidade. Desenvolvimento acelerado dos transportes, das comunicações, formação de grandes oligopólios e capital financeiro. Então, uma corrida imensa, né? Então, vamos expandir para onde? Para a África e para a Ásia, né? Então, na realidade, vocês vão ter o objetivo imperialista, interesse das potências imperialistas, os objetivos desses países imperialistas, né? Então, adquirir matérias-primas para a expansão industrial, como o petróleo e o látex. Então, buscar o que? Novos mercados consumidores e áreas para investir os capitais excedentes. Então, conquistar o que? Conquistar regiões que pudesse absorver o que? A mão de obra excedente. Uma forma de contenção social, né? Então, na realidade, vocês vão ter essa questão de excedente, excesso, né? Produz a mais. Então, o mercado europeu já estava saturado, então precisava o quê? De novas áreas para colocar esse excesso de produção, esse excesso de mão de obra, né? Então, havia um interesse muito grande. Então, aí vocês vão ter fatores do imperialismo econômicos. Então, preste atenção que você agora que está em casa aí, assistindo esse programa maravilhoso, Educa PE, feito para você, né? A nossa nave da história, com o professor Cláudio Nascimento, né? Então, fatores do imperialismo econômicos. Necessidade de novos mercados, consumidores, busca por matéria-primas, investimento do capital excedente, observe, necessidade de novos mercados, consumidor, claro, a gente precisa quem está produzindo, né? Tem um excedente de produção, então a gente precisa de quê? De um mercado que venha absorver esse excesso.
Aí vem as questões, né? Investimento de capital excedente, precisamos investir, né? Então, aí vem as questões sociais, excedente demográfico, né? Então, esse excedente demográfico, essa explosão demográfica, né? Então, na realidade, precisavam de áreas para expansão. Aí vem as questões ideológicas, usado como justificativa. Por quê? Defesa do quê? Aí vem a questão da ideologia, né? Então, eles defendiam a tese, defesa da superioridade da raça branca, darwinismo social, o uso distorcido da teoria da evolução da espécie, né, de Charles Darwin. Uma missão civilizatória iriam promover na realidade, né, iriam promover uma superioridade do modelo europeu, dos países asiáticos e africanos. Evidentemente que isso ocasionou, né, conflitos, né, e até hoje, né, nós temos aí a consequência disso. Então, aí vem a partilha. Como é que foi essa partilha? De um lado ficou para quem? Do outro lado ficou para quem? Então, vocês vão ter a partilha. Então, a França. A França investiu na conquista da África como forma de recuperar seu prestígio internacional e de obter lucro para os grupos privados. A França investiu na conquista da África. Eu quero a África. A Grã-Bretanha envolveu-se aonde? Na construção do canal de Suez. Com o tempo tornou o Egito um protetorado britânico, né? Canal de Suez. Já a Bélgica explorou a bacia do rio Congo. O rei Leopoldo II massacrou milhares de congolenses, né, sob truculento regime de trabalho forçado, ou escravo, né? Trabalho forçado ou escravo. Em 1908, a região foi assumida pelo Estado belga. Então aí vocês vão ter a Conferência de Berlim, né? 1884, 85, que vai ter a repartição amigável da África para evitar o quê? Uma guerra entre as potências imperialistas, né? Porque a França diz, a África é minha. Não, mas vai ter um tratado aí que a gente vai dividir esse domínio aí da África, conforme vocês estão vendo aí, no mapinha bem detalhado para vocês, o domínio estrangeiro da África, né? Bem detalhado aí para vocês. Então nós vamos ter africanos contra o imperialismo, né? Então diante de que da violência e do racismo praticados pelos colonizadores. Então nós tivemos aqui diversos povos africanos resistiram e se levantaram contra o que? Os europeus, dando origem ao que? A prolongados conflitos. Aí se não bastasse a exploração, né? O tráfico negreiro ocorrido lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna, não é isso? Então, aí vem agora o domínio imperialista na Idade Contemporânea. Evidentemente, isso aí vai desencadear que crise, conflitos, insatisfação, né? Então, houveram vários movimentos. Então, aí eu trago para vocês, né, com todo detalhe, né, na nossa aula do LucaPR, os principais movimentos de resistência à rebelião de Mamadou, né, o Mamini, né, em 1898, 1901. Então, o Alto do Senegal, Mamadou, né, Lamine, ele liderou rebeldes muçulmanos, né, contra os colonizadores franceses. Após Lamine, né, ter sido capturado, executado, o movimento perdeu a força. Então, as forças imperialistas conseguiram dominar Lamine, né? Executaram para que o movimento perdesse sua força. Então tivemos a rebelião de Ashanti, né? Então na Costa do Ouro, atual Gana, outro momento também após os colonizadores, né, britânicos terem substituído os líderes tradicionais
por outros líderes, outros governantes, né? Os Ashants, né? Se rebelaram. E depois o quê? Depois de sangrentas batalhas, né? Sangrentas batalhas, né? A resistência chegou ao fim. Depois de muito sangue derramado, né? A resistência chegou ao fim, tendo como resultado o quê? A deportação de generais e da rainha Arrante. Aí vem a revolta de Magi, né? Magi, 1905, 1907, o líder, né? Quinquetilê, né? O Quinquetilê reuniu diversos grupos étnicos da África Oriental e na Alemanha, né? Na África Oriental, Alemanha, atual Tanzânia, né? Contra a brutal exploração de quê? Imposta pelos colonizadores alemães. Então, Quintilê foi forçar e foi enforcado em 1905. E seu pai assumiu a liderança do movimento do rebelde, que acabou também sendo derrotado em 1907. Então, nós temos aí uma luta que envolveu, na realidade, uma resistência dos africanos, né, que foram contidos pelas forças imperialistas, né? Então eles tentaram resistir a essa dominação, a essa exploração. Então aí vem a expansão colonial na Ásia, muito interessante. Então, no período mercantilista, né? Então aí vocês vão ter aquele período de metais preciosos, a busca de metais preciosos. Então, Portugal, Espanha, França e Holanda já haviam colonizado regiões da Ásia. Comércio de tecido, especiarias. Aí vem Portugal, Macau, né, China, Timor, a Indonésia, é isso, Goa, né, Damão e Diu, na Índia, Espanha, Filipinas, Holanda, pega a parte de Java, né, Sumatra e outras ilhas da Indonésia. Já a França pega aquela parte de Laos, Camboja e Vietnã, da Indochina, né? Então, no século XIX, entrou em cena a Grã-Bretanha. Vejam só. Entra em cena a Grã-Bretanha. Uma exportação de quê? Exportação de tecidos e manufaturas. Então, entre 1784 e 1858, a Companhia das Índias Orientais, né, britânicas, dominou a Índia. Então, praticou o quê? Praticou o comércio, cobrou impostos e controlou tropas nativas, isso. Cipaios, tropas nativas cipaios, né? E provocou a destruição de quê? A destruição da indústria artesanal da Índia. Então, essa revolta dos cipaios, né, em 1857, 1859, então os soldados muçulmanos, né, hindus e príncipes, né, se aliaram, observe, soldados muçulmanos, hindus e príncipes se aliaram, se rebelaram contra a exploração dos britânicos. Com a derrota do movimento, a Índia foi o que? Submetida politicamente ao Império Britânico, né? Então a Índia sofreu forte dominação, né, do Império Britânico, né? Então aí vocês vão ter o Império ali na Ásia, né, conforme vocês vão ter aí a Grã-Bretanha, a França, né, isso, a Holanda, né, Portugal e o Japão, né? O Japão também teve influência aí nessa parte aí. Então aí vem o Império do Sol Nascente, né? O Império do Sol Nascente. Eita, o Japão. Então o Japão ele vai ter grande dominação aí. Então entre o século 12 e 19, né, perdurou o quê? O Japão, o shogunato, o líder desse sistema, o shogun, né? Ele concentrava os poderes políticos militares no início da década de 1850, né?
Então, as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, exigiram a abertura dos portos japoneses. Então, o Japão, em resposta, enviou que jovens para estudar no Ocidente. Então, a retornar esses jovens, impulsionaram a industrialização do país, né? Porque aí começa a segunda revolução industrial. Então, em 1860, o imperador, né, Mitoshito, né, Meiji, deu início a uma série, né, de reformas com o objetivo de modernizar o país. A Revolução Meiji. Então, o poder dos senhores das terras foram substituídos por um sistema de prefeituras, né, controlado por a burocracia central. Então, os senhores deixam de controlar e agora vai ter o quê? Um sistema de prefeitura com burocracia estatal, né, o central. Então, veio uma reforma tributária que garantiu boas fontes de renda ao Estado, investimento do governo, né, e também estrangeiros. Então, na indústria, nos transportes, na construção naval. Então, no final do século XIX, o que foi que aconteceu, professor Cláudio? Eu não vou contar para vocês, certo? Eu não gosto de segredo, vou contar para vocês. O Japão se tornou o quê? Uma potência imperialista e passou a concorrer com as potências ocidentais. Então, com a vitória sobre a China, veja só, com a vitória sobre a China, conquistou a ilha de Taiwan e passou a ter influência sobre a Coreia, né? Então aí vem a resistência. A China, resistência e queda. Então a China, que representava um atraente mercado consumidor, né, e fornecedor de produtos cobiçados pelos ocidentais, como a seda, o chá, a porcelana e o artigo de luxo. Então, no século XIX, né, comerciantes britânicos incentivavam o consumo do ópio, né, na China. Então, de represália, o governo chinês proibiu o comércio da droga e combateu o contrabando no país. Aí vem a conquista dos países imperialistas na China. A Grã-Bretanha, comércio do ópio e a anexação de quê? De territórios chineses. França, concessões comerciais. Rússia, domínio de territórios siberianos. E o Japão, aí vai ter o controle dos portos e anexação de territórios chineses, né? Porque se a China era um mercado muito cobiçado pela sua expansão, né, pela sua grande demanda, né? Aí vem as reações dos chineses à colonização, aí vem as guerras do ópio, né? Em 1839, 42, 1856, 1860, né? Então os britânicos e os chineses, eles entraram em conflito por conta da venda do ópio na China. Os chineses foram o que? Foram derrotados, primeiramente, pelos britânicos, e depois houve uma aliança anglo-francesa, né? Teve um tratado de Nanking, em 1842, né? Que vai impor que a abertura de 5 portos chineses e a entrega de Hong Kong aos britânicos. Veio o tratado de Tientsin, né? Tientsin, que impôs a livre importação de quê? Do ópio e a atuação de quê? De missionários cristãos e a abertura de 10 portos ao comércio europeu. Aí vem a rebelião dos Boxers, né? De 1899 a 1901, então nacionalistas chineses se levantaram contra o domínio estrangeiro, fazendo uso das artes marciais e das armas tradicionais chinesas. Os rebeldes foram derrotados por os europeus, né? Então esses europeus dos Estados Unidos e por japoneses. Então a China foi condenada a pagar indenizações, pessoal. Foi condenada a pagar indenizações e permitir tropas estrangeiras em seu território. Pior de tudo, né? Então vem o desdobramento do imperialismo, que promoveu uma acirrada disputa pelo mercado entre as nações, industrializado, intensificou o sentimento nacionalista, revanchista entre os estados europeus,
e contribuiu para a formação de alianças militares entre as principais potências europeias, a paz armada. Então foi decisivo também para o quê? Para a configuração de um cenário histórico favorável para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? Então aí nós temos, comparando o colonialismo da Idade Moderna, o colonialismo da Idade Moderna, anterior ao imperialismo do século XIX, havia sido liderado por Portugal, né? Espanha, que tiveram como alvo a exploração de terras americanas. Aí vocês vão ter a prioridade dos países colonizadores, né, da época, para adquirir o quê? Metais preciosos, matérias-primas tropicais, atendendo o quê? Aos interesses do mercantilismo metropolitano. Então aí fundamentou-se o quê? No Pacto Colonial, o Pacto das Colônias, né? Estabeleceu um monopólio comercial com as metrópoles, não é isso? Então a metrópole só poderia, na realidade, as colônias só poderia comercializar com a metrópole, né? No caso, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Então utilizou o que? Uma larga escala de forma de trabalho compulsório, como a de africanos escravizados, alimentada pelo tráfico. Então aí vai definir-se o quê? A formação de colônias, de exploração, organizada pelo plantation, né? Latifúndio, monocultura, né? Escravista para exportação. Então, pessoal, então aí eu deixar para vocês aí uma referência, né? Aqueles que quiserem se aprofundar. Então, vocês aí do 8º ano, né? Turminha do 8º ano, hoje foram convidados a assistirem, né? Aprender um pouco, né? Conversarem, né? Sobre a história, né? A história de quê? Do imperialismo europeu na Ásia e na África do século XIX, né? 19, a gente debateu um pouco também lá do mercantilismo, aquela relação lá de metais preciosos, né? Então, da expansão comercial. Então, foi interessante aí esse debate de hoje. Espero que vocês aí tenham gostado, né, dessa troca de ideia, porque essa aula foi feita para vocês aí pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nesse programa aí, Educa PR. Então, turma do 8º ano, valeu mesmo aí, muito obrigado por terem participado desse momento tão brilhante da nossa aula, tá certo? E agora peço para que vocês desembarquem da nossa nave da história, porque eu estou indo e até o próximo encontro. Tchauzinho!